Que fase está vivendo o nosso brasileiro Bruno Caboclo, pessoal? E estou aqui para atualizar as novidades para você. Tá chovendo proposta pelo nosso brasileiro. Primeiro, peço que você já deixe o like para esse vídeo chegar para mais pessoas, se inscreva no canal, manda o seu comentário também. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo que eu vou falar, sobre todas as informações que eu vou trazer aqui para você. Se você acompanha o canal Live Baseball BR, você lembra que antes dos Jogos Olímpicos, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Bruno Caboclo. Informação de um jornalista sérvio trouxe logo após o pré-olímpico, onde ele arrebentou. Ele ficou uma semana lá fazendo treinos em Las Vegas, na Summer League da NBA. Não jogou, mas treinou e foi observado por 17 times da NBA. A NBA tem 30 times, ele foi observado por 17, mais da metade. Isso após ele fazer aquele pré-olímpico brilhante, onde o Brasil foi campeão da sede na Letônia e se classificou para os Jogos Olímpicos. O jornalista sérvio, que acompanha de perto o basquete, trouxe informação também que já antes dos Jogos Olímpicos, o Bruno Caboclo tinha uma proposta do Barcelona, da Espanha, e também do Maccabi Tel Aviv de Israel, para jogar a Euroleague. Fora que o Partizan Belgrado, time que ele jogou a temporada passada, quer muito que ele continue jogando por lá. Então, antes dos Jogos Olímpicos, ele já tinha esse cenário. Ele poderia ter acertado com alguma equipe antes das Olimpíadas. Não fez isso. Por quê? Porque ele dobrou a aposta. Ele pegou todas as fichas que ele tinha, que já eram muitas, e dobrou a aposta. Falou assim, não, eu já tenho essas fichas aqui, eu tô bem na fita, mas eu vou dobrar a aposta. E eu vou arrebentar nos Jogos Olímpicos e vou dobrar essas fichas que eu já tenho. E ele conseguiu. Ele acreditou no talento dele, ele acreditou no potencial dele e ele entregou um baita desempenho nos Jogos Olímpicos. Os dois primeiros jogos, contra a França e a Alemanha, ele não foi tão bem. Foi carregado em faltas, acumulou faltas, mas ok, eram jogos que já era esperado que o Brasil não conseguiria vencer. O jogo decisivo do Brasil era o terceiro jogo contra o Japão, em Lille, onde eu estava presente lá e vi uma baita atuação do Bruno Caboclo. Um duplo-duplo expressivo do jogador brasileiro que conseguiu fazer a atuação exata, excelente, na hora certa, no jogo que a seleção brasileira precisava, que era nesse jogo contra o Japão. E ele arrebentou. Não só o Brasil venceu, como venceu com um excelente saldo, o que credenciou o Brasil para disputar as quartas de final. Quartas de final pela frente, Estados Unidos. Ferrou. Mas o Bruno Caboclo foi brilhante individualmente. Fez a parte dele. Ele fez 30 pontos contra os Estados Unidos. 30 pontos. E o Brasil só não foi mais além porque não tinha como passar dos Estados Unidos. Medalha de ouro, campeão do torneio. Então, Bruno Caboclo jogou suas fichas nos Jogos Olímpicos, todas que já eram sensacionais, dobrou a aposta e ganhou. E agora, meus amigos, trago informações para vocês do futuro do Bruno Caboclo pós-Jogos Olímpicos. O cara tá bombando. Tá todo mundo querendo o Bruno Caboclo e ele está em condições de escolher onde ele quer jogar, o que ele quer fazer e o melhor contrato para ele. Uma informação que a gente trouxe aqui no nosso site, no livebaseballbr.com, é uma informação repercutida do Chris Fedor, jornalista especializado em NBA e principalmente o Cleveland Cavaliers. Ele trouxe que o Cleveland Cavaliers está de olho no Bruno Caboclo, que foi detalhado ali o scout do Bruno Caboclo pelos especialistas do Cleveland Cavaliers, e o Cavs tem sim interesse no Bruno Caboclo, já demonstrou isso. O problema para o Cavs é que não foi só o Cleveland Cavaliers que assistiu os Jogos Olímpicos. O mundo inteiro assistiu e viu o que o Bruno Caboclo fez. Já tinha visto no Mundial pela seleção brasileira, já tinha visto no pré-olímpico e viu mais ainda nas Olimpíadas. Então, que bom, nós somos do Cleveland Cavaliers, vamos dar uma oportunidade para você voltar à NBA. Calma lá, não é assim. O mundo inteiro viu o que o Bruno Caboclo fez. Então tem outras equipes também, não uma, não duas, não três, mas várias equipes da NBA interessadas também no Bruno Caboclo. Não vazou a informação ainda, o que vazou
de nome através do Chris Fedor foi o Cleveland Cavaliers. Já devem vazar mais nomes de outros times. E não é só a NBA, pera lá. Tem o mercado europeu. O jornalista Sérvio, antes dos Jogos Olímpicos, já havia trazido a informação de que o Barcelona da Espanha e também o Maccabi Tel Aviv, que são times de ponta do basquetebol europeu, já tinham interesse no Bruno Caboclo antes das Olimpíadas. Eu estava lá nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos em Paris, e peguei um trem para Barcelona. Fui para Barcelona, 7 horas de viagem. Conheci lá o Camp Nou, conheci o Palau Blaugrana, ginásio do Barcelona, que fica do lado ali do Camp Nou. Os dois estão passando por reformas para a próxima temporada, né? Tanto do basquete quanto do futebol. Mas conversei ali com pessoas ali, funcionários do Barcelona, torcedores. Falei, pô, eu sou brasileiro, conheço o Bruno Caboclo, jogou as Olimpíadas, tá? Todo mundo, pô, seria excelente se o Bruno Caboclo viesse jogar aqui no Barcelona e tal. Então o cara tá com muita moral e eu tenho certeza que o Barça vai se esforçar ao máximo para tentar levar ele para lá. Tem interesse do Maccabi, já foi divulgado oficialmente, né? Foi pelo jornalista Sérvio, que acompanha de perto o basquete. Fora o interesse do Partizan Belgrado, que é o time que ele jogou na temporada passada, e outras equipes também que a gente não tem o nome, mas informação que outras várias equipes do basquete europeu também têm interesse no Bruno Caboclo. Então o Caboclo ele tem as cartas na mesa e hoje ele pode jogar onde ele quiser na NBA e onde ele quiser na Europa. Por quê? Porque ele conquistou isso. Ele conquistou esse lugar. E na vida, pessoal, e no esporte principalmente, ninguém dá nada para você. Você tem que conquistar. Você tem que ir lá e abrir as portas. E foi o que o Bruno Caboclo fez. Ele chegou nesse lugar porque ele conquistou, porque ele vestiu a camisa da seleção brasileira, honrou a camisa da seleção brasileira, fez um excelente Mundial, um excelente pré-olímpico, uma excelente Olimpíada e se colocou nesse lugar. E hoje ele pode escolher o que ele vai fazer. Só que a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, vamos tentar nos colocar no lugar do Bruno Caboclo e do staff dele para negociar. O Bruno Caboclo já não é mais aquele garoto de 20 e poucos anos, né? Isso é muito bom, porque também ele amadureceu, a cabeça dele está mais madura, isso ajuda muito no jogo dele. Ele vai completar 29 anos no dia 21 de setembro. Então está perto aí de completar 29 anos. E o atleta, quando ele é jovem, ele faz algumas apostas. Ele pode se dar ao luxo de fazer isso, porque ele tem muito tempo pela frente ainda. Então, às vezes, ele aceita uma proposta que não é nem tão boa financeiramente, mas que vai ajudar ele a evoluir, a pensar no futuro pode ser melhor para ele. Com 29 anos, você já não pode ficar pensando muito no futuro. Você tem que pensar no hoje. E no futuro, pensando que a sua carreira de atleta é muito curta. Se o Bruno Caboclo jogar mais 10 anos aí, né, até os 39 anos, é muito. E aí ele pode viver 70, 80, 90 anos, ele vai ter 30, 40, 50 anos sem trabalhar, que o principal trabalho dele é o jogador de basquete, mas isso tem um limite para você jogar profissionalmente. Então ele tem que pensar no futuro dele, na carreira dele pós, né, jogador profissional de basquete. Por isso que eu não cravo que o Bruno Caboclo vá para a NBA. Se ele quiser, ele vai. Se ele quiser, ele vai. Mas tem que ver a proposta. As propostas que vão chegar da NBA são bons contratos? E quando eu digo bons contratos, é o quê? É um contratinho de 1 ano? É contar de 2, 3, 4 anos? Que eu tenho certeza que é o que o staff dele está brigando por isso. Não. Na Europa, está chegando, pintando essa proposta, né? Proposta de um contrato mais sólido. Porque a gente tem que pensar também, pessoal, se colocando na carreira do atleta, beleza, assina um contrato de 1 ano com o Cavs, pelo salário mínimo. O salário mínimo que eu falo é o mínimo que a NBA paga para os jogadores, para os atletas. E vai lá e tenta arrebentar lá para depois fazer um baita salário, né? E um baita contrato para o futuro. Só que a carreira do atleta, pessoal, é complicada. Às vezes você machuca, ferrou, sua temporada tá acabada. E aí, acabou a temporada, acabou o contrato, forte abraço, um abraço para você, tudo de bom, passar bem.
a revoar, goodbye e tchau. O time não tem o menor escrúpulo de fazer isso. São negócios, business. E o Bruno Caboclo tá com moral para negociar agora. E o staff do Bruno Caboclo tá com moral. Então tem que fazer um bom contrato. Tem que pensar nisso. Né? Se eu sou Bruno Caboclo, pô, eu fecho o contrato da minha vida agora. Tô com 29 anos. Fazer um contrato de 3, 4 anos. Ah, mas pô, na Europa, a gente, na NBA, a gente não tá conseguindo fechar esse contrato aqui. Mas na Europa conseguimos. E aí, vamos para a Europa então? Escata NBA. É por isso que eu estou falando para vocês, pessoal, o que acontece nesse tipo de negociação, porque se a gente parar assim, ver superficialmente, não, volta para a NBA, é o melhor basquete do mundo e tal, tem que voltar para a NBA. Mas o melhor contrato para ele, o contrato mais seguro, mais longevo, mais sólido, vai vir da NBA. Eu tenho certeza que o staff dele vai tentar colocar ele na NBA, mas os times da NBA, nesse momento, têm que estar dispostos a pagar o que o Bruno Caboclo se colocou na posição de merecer. Então é um momento muito importante da carreira dele, onde ele precisa assinar um contrato que dê segurança para ele e que faça o futuro dele, que faça o pé de meia dele. Porque depois ele não vai conseguir mais desempenhar o trabalho dele, tem uma data limite ali. Acho que ele já deu o all-in dele, tá com todas as fichas. E com essas fichas na mão, você pode negociar. E é bom quando você tá nessa posição para negociar. Quando você tá com o Pires na mão, meu amigo, aí você aceita qualquer coisa, né? Você tá desesperado, que passa lá, se aceita, você pega, pô, tô precisando. E ele fez isso, tá? O Bruno Caboclo chegou nessa posição. Tanto é que ele veio para o Brasil e ele veio jogar no São Paulo. Vocês se lembram disso? Porque ele estava em baixa. Ele se colocou em baixa. E aí ele pegou, veio para o Brasil, veio para São Paulo, foi bem, voltou para a Europa e tal, foi galgando. E hoje ele está numa posição de poder negociar, de estar tomando as rédeas da negociação. Você, como Bruno Caboclo e seu staff, o que você faria? Concorda comigo? Ele tem que pensar nele, num contrato bom para ele financeiramente? Ou não? Arrisca, vai para a NBA, tal, né? Faz um ano de contrato. O que você faria se você fosse o Bruno Caboclo? Tendo em vista tudo isso que eu falei. Quero saber a sua opinião. Que bom que o Bruno Caboclo pode se dar o luxo de estar escolhendo onde ele vai jogar, qual equipe da NBA ele quer jogar, ou qual equipe da Euroliga ele quer jogar, mediante as propostas que chegarem e o melhor contrato para ele. Ele mereceu isso. Ele fez por onde. Ele não pediu nada para ninguém. Ele chegou nessa posição por mérito dele. Que sorte a nossa, que ele é brasileiro, que ele ajudou muito a nossa seleção e vai continuar ajudando. E a gente, quem sabe, vai poder ver o Bruno Caboclo ou no melhor basquete do mundo na NBA, ou então, se for melhor para ele, se for a escolha dele, jogando na Euroliga, quem sabe aí num Barcelona da vida ou em um outro grande centro do basquetebol europeu. Que bom ver o Bruno Caboclo nessa posição. Curte o vídeo, se inscreve, manda o seu comentário, quero saber a sua opinião.